vou passar pra você stats básicos de 2 jogadores. 2 jogadores. 2 jogadores. E você vai me dizer qual dos dois você preferia ter no seu Denver Nuggets. No meu Denver Nuggets, não quero ninguém. Olha, eu acho que esses aqui que eu vou passar você quer. Quero não. Quer sim. Preciso de ninguém. Pontuação do primeiro. 25,1 pontos, 8,6 rebotes, 4 assistências de média. Tem também 37,7% de 3 pontos e 46% de field goal. Esse é o primeiro jogador. O segundo jogador, Felipe. 25,4 pontos, 8 rebotes, 5,5 assistências, 43% de field goal e só 30% da linha de 3. Vale lembrar que os dois jogam na mesma faixa de quadra. Qual dos dois você preferia? Cara, com certeza o 2, brincadeira. O primeiro tem status básicos muito mais sólidos, né? Relevantes, né? Interessantes. Sabe quem são esses dois? O movimento do canal, normalmente, é falar que um deles seria Luka Doncic, né? Dessa vez não é Luka Doncic. Podem comemorar que esse episódio não é sobre Luka Doncic. Mas esse episódio é sobre outro jogador. 2 jogadores desses tá no título. Você já deve ter sacado de quem a gente tá falando. Mas o primeiro jogador é Pascal Siakam. E o segundo jogador é Kawhi Leonard. Vocês anotaram isso aí? O Felipe acabou de falar que o Pascal Siakam é melhor do que o Kawhi Leonard, que o Kawhi Leonard é o pior jogador do mundo. Eu falei isso? Você falou, você não percebeu, mas você falou. Tá, eu vou acreditar em você. E, obviamente, a gente vai definir ao longo desse episódio inteiro, falar de Pascal Siakam, falar um pouquinho de Kawhi Leonard, meio pouco, na verdade, mas mais de Pascal Siakam, e definir por que ele tá tendo uma temporada tão boa. Além disso, a gente vai falar também do Giannis Antetokounmpo, que tá muito bem, Boston Celtics e Brooklyn Nets. A gente vai falar também um pouquinho de Carmelo Anthony e outras coisas que vieram no meio da cabeça no meio do episódio, né, Felipe? Isso aí, a gente... Algumas vezes também é sempre um mar aberto. A gente pode dispersar para qualquer caminho. Exatamente. Talvez a gente nem fale dos assuntos que eu falei agora, hein? Tome cuidado. Bom, Felipe, antes de mais nada, você tem os seus recados. Como sempre, né? Para quem tá aí na podosfera, tá chegando no canal agora, conhecendo, ou para quem já conhece, já acompanhou alguns episódios, mas não assina, não é inscrito, não segue o canal, o podcast, na verdade, por favor, faça isso no agregador aí que você tiver, a gente tá em todos, e também para fazer todos esses lugares entenderem e recomendarem os nossos programas pro pessoalzinho aí. Também pratique as interações. Então, likes, coraçõezinhos, 5 estrelas, comentários, tudo que você puder, por favor. E se tiver sugestões e dúvidas, você pode mandar para o nosso e-mail, buzzerbeaterbr@gmail.com, que a gente fica bem feliz. Show de bola, Felipe. Show de bola demais. Opa. O que a gente vai falar do nosso Pascal Siakam? Cara, primeira coisa, né, que a gente já precisa falar aqui. A gente errou muita previsão para essa temporada. Quase todas. Quase todas. Mas volta lá no vídeo que a gente fez de previsão de Toronto Raptors. Falamos de Toronto Raptors. A gente falou o quê? Que Pascal Siakam provavelmente vai terminar a temporada como um top 5 para MVP. Não tá no momento. Ele tá em sexto, segundo o MVP Ladder da NBA do... Como que é o nome dele? Do cara que escreve? Seu Cu Smith. Seu cu? Seu Cu Smith. O que é MVP Ladder? Que MVP Ladder. Mas ele já esteve no top 5. E poderia muito bem estar no top 5, merece. Tá jogando muito Pascal Siakam, né, Felipe? Tá jogando demais. A gente já meio que previa, e eu acho que nem só a gente, tipo, quem viu ele jogando na temporada passada, quem viu ele jogando os playoffs passados, sobretudo, que playoff passado não foi só Kawhi Leonard, não. Tipo, o Siakam, ele pegou a bucha e em alguns jogos, inclusive, foi mais decisivo pro Toronto. Mas, cara, sensacional. O moleque joga demais. Tá no top 5. A evolução dele, né? Como um todo, é um absurdo de observar. Um jogador que ninguém sabia o teto, ninguém sabia o que poderia fazer e hoje absolutamente dominante. Exatamente. E eu até entendo que teve muita gente que duvidou quando a gente falou tão bem assim do Pascal Siakam.
Cara, ele tinha um pouquinho de cara de One Season Only, que era aquele jogador que destrói muito na primeira temporada, que ele destrói, mas não mantém esse nível nas outras. Mas, bicho, se você parasse pra analisar, ele não era necessariamente o Kawhi Leonard que permitia que o Pascal Siakam tivesse esse jogo. Na verdade, nos jogos sem o Kawhi Leonard, ele melhorava o desempenho dele. Cara, ele tinha as ferramentas físicas, ele tinha desenvolvido o QI de basquete, já tava com um tique pro jogo, ele era rápido pra caramba, ele é alto, ele é largo, não largo, na verdade, ele é extenso. Extenso eu acho que é uma boa palavra, né? É, ele é comprido. Comprido. Longilíneo. Ele é longilíneo. E nos jogos que o Kawhi Leonard não estava, Pascal Siakam destruía, meu amigo. Destruía demais. E a gente já percebia que com maior qualidade de jogo, com maior coisa no jogo, ele ia realmente evoluir o jogo dele. Sim, ele aproveitou muito bem, tipo... É estranho, mas parece que em alguns momentos alguns jogadores não sabem utilizar suas características físicas de maneira que realmente faça o jogo dele ficar relevante. A gente tem um Giannis que conseguiu fazer isso a um ponto absurdo, fora do comum. E a gente tem uma versão mais compacta no Siakam, né? Que, na verdade, é mais eficiente até quando joga um pouquinho fora lá no perímetro. Exatamente. E a questão desse time do Toronto Raptors, tinha muita gente que apontava também que esse time ia cair, porque, obviamente, perdeu um Kawhi Leonard. Todo mundo que perde o Kawhi Leonard sente. Sim. Mas... E alguns dos principais jogadores... era mais de idade, né? Idosos. Tiozinhos. Kyle Lowry, principalmente, mas tem o Marc Gasol, que jogou na meia temporada. Serge Ibaka tem uns 30 anos, ainda é bem útil, mas Sim. Vai saber, né? E a galera achava que podia dar ruim por causa disso. Mas eu já tinha a visão contrária. Você tinha com o Pascal Siakam e o Fred VanVleet se consolidando, ganhando cancha ao longo da temporada. Eles pintavam ser aqueles jogadores que poderiam realmente assumir a bucha. Você tinha outros jogadores surgindo, você tinha como que chama... O Norman Powell? É Norman Powell? Tem o Norman Powell. Norman Powell é um jogador que teve alguns jogos muito interessantes, agora também está indo bem. Sim. Eles fizeram movimentos muito interessantes de jogadores que estavam em baixa, que foi o Rondé Hollis Jefferson. Eu sempre apontei que esse cara é muito bom, e a galera não aproveitou ele na off-season. Estão pagando 2 milhões por ele. Tinha o Stanley Johnson, que você podia pensar que ele podia vingar de vez, mas ainda não deu certo. Mas, porra, nos dois acertou um, né? Sim, né? E aí foram boas contratações, já tinha o próprio aparato interno lá, tipo, é um time que aproveita muito bem a sua própria D-League, né? Seu time de D-League. Tem um menino lá que chegou, o Shea Brissett lá, que eu acho que, quem sabe, pode virar alguma coisinha no futuro. Pode ser. Tipo, é um time muito bem estruturado, muito bem montadinho, né, cara? Uhum. E eles usam um conceito diferente na liga, né? De desenvolvimento dos seus jogadores. E é interessante isso. Interessante demais, porque o time da G-League deles, a maioria desses jogadores principais, novos, Pascal Siakam, Kyle Lowry, a gente tem um Odiano Nobi que tá jogando muito bem. Nossa, ele começou... Muito bem. A parte defensiva dele dessa temporada, velho, é que isso não se traduz tanto nas estatísticas básicas, né? Sim. Tipo, ele tá com 1.1 roubo de bola e 0.9 tocos. Mas você vê a defesa dele nessa temporada, velho. Absurda, bicho. Tanto que, se você lembrar, na primeira temporada dele, no jogo do Toronto contra o Cleveland, ele era titular naquela primeira temporada por necessidade. E ele foi o cara que foi encarregado de marcar o LeBron boa parte do jogo. Tudo bem que não deu certo, né? Mas mesmo assim, né? E engraçado, você pega as estatísticas dele nesse momento, não são muito distantes das estatísticas do Kawhi Leonard com a idade dele. Porque, realmente, pra mim, o jogo dos dois é muito parecido, Felipe. Muito parecido. Que o Odiano Nobi hoje tem o quê? 22. 22. Vou falar as estatísticas. Hoje a gente está estatístico. Olha só. O Odiano Nobi tá com 11.3 pontos, 1.1 roubo de bola, 9 tocos. Tá com
47% da linha de 3 pontos. É. 47% da linha de 3 pontos. Não é ainda tão baixo o volume dele. 3,8 arremessos por jogo é um volume relevante. Normal. Ele não é um chutador. Não, ele não é um chutador, mas não é aquele cara que ele tá com porcentagem alta e tá arremessando só 2 bolas por jogo. É o dobro. E tá com 52% de field goal. O Kawhi Leonard, com essa idade, com os 22 pontos dele, tinha 2,8. Tinha mais roubo de bola, 1,7. Mas tinha o mesmo tanto de tocos. 52 field goals. E menos de 3 pontos. Então, tipo, eles são jogadores muito parecidos, né? Sim, sim. Principalmente nessa idade. Bem, eles são semelhantes em alguns aspectos. E tudo bem que talvez a galera tivesse esquecido um pouquinho das qualidades do OG Anunoby, porque a própria chegada do Kawhi no Toronto tirou a vaga de titular dele, tirou tempo de quadra, espaço, então a gente não conseguiu nem ver uma questão de evolução do Anunoby. Sim. E agora a teoria, o que a gente espera assim, do movimento é cada vez mais ver o desenvolvimento dele, nem tanto na parte defensiva, né? A gente quer agora ver como que ele vai se comportar ofensivamente do lado de um time, em um time que já tem uma estrela, que é o Siakam. E além disso, a gente não pode diminuir também o papel que o Kawhi Leonard teve nisso. Com certeza. Porque vai saber se por acaso o Toronto não fosse campeão, se esses caras iam desenvolver tanto, se não tivesse um cara com uma mentalidade tão vencedora quanto o Kawhi Leonard, se eles iam desenvolver tanto assim. Sim. É uma coisa que a gente tem que falar que também é muito importante. Com certeza. Mas esse time do Toronto, cara, eu achava muito errado quando a galera colocava eles tão baixo assim. E hoje tá se provando, né? Tá, não. Lembrando, né, que o time tá em segundo lugar Sim. da Conferência Leste. Perdeu 4 partidas só nessa temporada. 4 partidas, bicho. 4 partidas. Ganharam quantos? Ganharam, peraí, eu acho que é 14. Ganharam 14. Muito bom, muito Isso, bom. eles só estão atrás hoje do Milwaukee, que tá bruto ultimamente. Mas Toronto subiu com tudo também, tá naquela briga lá visceral. O topo do leste tá engraçado, tá bem divertido de ver, cara. Sim, sim. Não, cara, a Conferência de Leste já foi muito criticada por todo mundo, né? Muito criticada por todo mundo. Mas, cara, agora não dá pra dizer que eles são criticados, né, bicho? A conferência tá boa, tem jogadores bons. Antes existia aquela diferença, aquela discrepância gritante entre o Cleveland do LeBron Exatamente. e o resto dos times. Mas hoje a conferência tá incrível e basicamente por jogadores que foram bem desenvolvidos em seus times, né? Uhum. E times bem montados, times que conseguiram se estruturar legal. Então, Sim. tá bem Não, bacana. É um time, é uma conferência muito legal, cara. A gente não tem LeBron mais, mas a gente tem outro jogador que também tá dando um detono nessa conferência. Acho que essa é a palavra mais adequada pra isso, né, Felipe? Giannis Antetokounmpo, cara. Tem coisa que simplesmente não tem solução. Não tem solução, cara. Bom, Giannis Antetokounmpo... Ah, só uma coisa antes de falar do Toronto, cara. Eu queria a sua opinião sobre uma coisa. Diga. Tem muito movimento aí nas redes ditas sociais e na internet. Eu sou recluso, eu não uso muito essas coisas. Então, por isso eu vou trazer essa informação pra você. De que Pascal Siakam devia ser o Most Improved Player novamente. O que você acha disso, Felipe? Most Improved Player novamente. Uhum. Temos uma briga aí, né? Se for pra ficar considerando os jogadores que estão com números de MVP, tem até outros jogadores. O que a gente sempre cita aqui no canal, por exemplo. Exatamente. Então, sei lá, eu não gosto muito da ideia de ficar dando prêmio de Most Improved pra um cara que tá num outro nível de competição, disputando um prêmio maior, sabe? Então, eu fico com a mesma opinião, cara. Além do que ele já ganhou. Tipo... Tudo bem que eu sou defensor de que Stephen Curry devia ter sido MVP e Most Improved Player no seu segundo MVP. Mas aí eu acho que é outra história. Era uma temporada muito única e tal. Então... Cara... Não sei, eu não daria pro Siakam, não.
O duro é que, tipo, dos times que estão brigando mais na parte de cima da tabela, são times com estrelas mais consolidadas, né? Sim. Não tem muita surpresa. Eu acho que se fosse falar de Most Improved Player, talvez a gente teria que descer um pouco a régua das vitórias e num Sim. Devonte Graham lá. Devonte Graham é doido, hein? Esse cara é um absurdo. Esse cara é um absurdo. Mas enfim, era mais pra saber sua opinião. Bom, a gente tava falando de Most Improved Players todas as temporadas. Quem que é o Most Improved Player de toda a temporada nos últimos 4, 5 anos? Senhor Giannis Antetokounmpo não faz sentido, cara. Como ele consegue melhorar tanto, cara? É um absurdo, mano. Dá medo. Dá muito medo, bicho. Muito medo. Ele é uma aberração da natureza, né, cara? Acho que a gente pode usar essa palavra? Esse freak aí, tipo, do apelido dele tá indo pra um outro nível. Eu acho que nessas últimas semanas, nesses últimos dias, ele fez, tipo, triplo-duplos e jogo de 50 pontos. Sim. Tipo, mano, ele tá causando, velho. Não, é muito absurdo o quanto que ele tá jogando bem, cara. É muito absurdo, bicho. E, cara, vamos pegar alguns status que o Giannis, os status básicos dele já são absurdos. 31 pontos, 14 rebotes, 6.2 assistências, 1.5 roubo de bola e 1.5 tocos. Mas se a gente olha para os status avançados dele, cara, explode sua cabeça, cara. Explode sua cabeça, bicho. Se a gente pega no avançado, cara, o true shooting dele é de 51, ele é de 60%. Tudo bem que na temporada passada tava com 64%, mas ainda é absurdo, cara. Absurdo demais, demais. A gente tem um box plus minus dele de 12.2, cara. Nesse momento da temporada, ele tem um VORP de 2.2. A maioria dos jogadores não consegue 2.2 de VORP a temporada inteira. E absurdo é que tanto o ofensivo box plus minus quanto o defensivo box plus minus dele são altos. E lembrando que muitas vezes o VORP ele acaba sendo valorizado por jogadores que têm muito tempo de quadra para ter valor em cima dos seus... Sim. De quem substitui eles. E o Giannis, tipo, por mais que ele tenha bastante minutos, ele joga 33 minutos. Por jogo. É a minutagem normal de um jogador do nível dele. É uma minutagem de boa, sabe? E normalmente o VORP também é valorizado em jogadores que têm reservas muito ruins. Exato. E o Milwaukee não é o caso, cara. Cara, o ofensivo e defensive rating dele. 97 de defensive rating, cara. Se eu não me engano, nesse volume dele, só o Rudy Gobert tem um defensive rating menor que o dele. E é um pivô, bicho. Exato. Não, e assim... O Giannis, ele tem uma constância muito absurda, cara. O Milwaukee já estava bem na temporada como um todo, só que nos últimos 10 jogos, que eles estão invictos, e eles tomaram o topo da conferência lá e pelo jeito não vão deixar ninguém chegar perto daquilo, o Giannis não fez... Ele fez esses jogos absurdos, mas se você pega a média dessa série de 10 jogos... Ela não é diferente de toda a média da temporada. Uhum. Isso porque, tipo, ele mantém o nível, mantém as coisas que ele faz, sabe? O que é realmente relevante, que impacta pro time. Cara, é muito absurdo quanto ele tem jogado, cara. Sim. Eu tô embasbacado com isso. Sim. E o próprio Milwaukee, né? Tá bem interessante, né? Sim, o time sim. jogando. O Budenholzer agora tomou a opção aí, a decisão de colocar Donte DiVincenzo como titular. Eu não gosto desse cara. Eu acho ele muito hypado pelo final de college dele, cara. Eu gosto dele, Heitor. Cara, sei lá, ele pode ser um cara bom de college. Mas eu acho que ele foi muito hypado pelo final dele. Cara, 3D. Mano, sei lá. Um dos melhores 3D saindo do college, isso daí é o mesmo valor que colocavam no Mikal Bridges, sabe? De ser um dos melhores 3D saindo do college. A questão é que falavam que o Mikal Bridges tinha mais teto. Não sei, cara, eu não gosto dele, não. Eu sei que ele não vai virar nada. Mas eu acho que ele vai ser aquele jogadorzinho que vai ser sempre interessante ter no time. Pode ser. Mas eu não sei. É que, cara, falar a real, eles erraram muito em ter apostado em Eric Bledsoe.
Eles não deviam ter pago aquela grana no Eric Bledsoe, deviam ter pago aquela grana no Malcolm Brogdon, cara. Sim, sim. É muito mais jogador que o Eric Bledsoe. Com certeza. Mas... E muito mais promissor pra longo prazo. Com certeza, bicho. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tá errado o tanto que eles gastaram de grana com esse Eric Bledsoe. E eles erraram muito em perder o Malcolm Brogdon, cara. Você não perde jogador como o Malcolm Brogdon, cara. Sim. E sem proveito praticamente, né, velho? Exatamente, bicho. Desnecessário. Simplesmente deixaram ir. Mas enfim, Felipe. Enfim. É muito bom ver o Milwaukee dessa forma, cara. E, bicho, tudo bem que ainda não mostraram tudo isso em playoffs. Não mostraram, né, cara? Mas... pode ser que mostrem agora. É aquele negócio, né? Eu acho que até quem enfrenta hoje o Milwaukee deve entender que em alguns momentos não vale a pena você fazer tantos sacrifícios e planejamentos para parar o Giannis Antetokounmpo agora. A preocupação dos times de playoff é parar Giannis Antetokounmpo em no máximo 7 jogos, no máximo 4. Né? Exatamente. E uma coisa do Milwaukee que tem diferença para os outros times é que eles não precisam fazer load management. Então a temporada deles regular vai ser melhor do que a dos outros. Sim. Porque, cara, Clippers tá poupando o Kawhi, tá poupando o Paul George uma boa parte. O Lakers em algum momento vai chegar, vai poupar o LeBron. Normal isso acontecer. Sim. Mas o Milwaukee não precisa disso. Porque o Giannis é uma máquina, bicho. É uma máquina. Uma máquina. É doido demais o tanto que ele tá jogando, cara. É bem assustador. Imagina, você simplesmente tá de boa lá, olhando pro céu, no garrafão lá. E aí do nada você vê esse cara vindo pra cima de você, velho. Eu teria medo. Eu tenho medo, já diria a Regina Duarte. Bom, falando da mesma conferência, a gente teve uma série de 2 jogos de Brooklyn Nets e Boston Celtics nessa semana. Um desses jogos foi às 2 da tarde de uma sexta-feira, Felipe. Isso ferra o trabalhador brasileiro, Baita horário, né? Ferra o trabalhador brasileiro. Foda-se a Black Friday dos Estados Unidos. Não, vamos colocar o jogo 2 da tarde. Esquece os outros, né? Falta de respeito, né? E uma vitória pra cada lado, né? Uma vitória pra cada lado. E, cara, o grande personagem desses jogos foi um cara que não jogou. Kyrie Irving. Porque a torcida do Boston Celtics deu uma mensagem clara de que odeia o Kyrie Irving, né? Então a torcida do Boston Celtics está em sincronia com este canal? Exatamente. Olha, eu digo que... a gente não odeia. Eu não odeio. A gente odeia o hype em cima dele. Odeia o hype. O Kyrie Irving... falaram pra ele, Kyrie sucks, durante o jogo, começaram a gritar, né? Aí o Kyrie Irving postou um textão no seu Stories. Você quer que eu leia a tradução que a gente fez? A gente fez uma tradução pro Twitter. Vou ler pra você. Manda ver. Acontece todo o tempo e hoje só se mostrou como os esportes e entretenimento vão ser sempre ignorantes e intrusivos. É um show tão grande que significa tão pouco no mundo real. A maioria das pessoas o vivem porque, na verdade, coisas que importam estão acontecendo com eles. Como descobrir que a vida significa mais que uma maldita bola dentro de um cesto, ou aprendendo como crescer dentro de um aquário de uma sociedade baseada na sua popularidade como pessoa, ou até lidando como virar o líder de sua família depois de alguém morrer e não saber como lidar com a vida depois disso. Mas esse jogo de entretenimento e esportes importa mais que a saúde mental de alguém e seu bem-estar, né? Ou as coisas que da vida real que acontecem com pessoas todos os dias, mas eles ainda têm de performar para a NBA e seus fãs, certo? É tudo sobre fazer isso pelos fãs e pela organização que te ama tanto. Pense de novo, é um jogo que é promovido para uma experiência de uma base de fãs, compradores de ingressos e telespectadores em casa, enquanto eles realmente acreditam que suas opiniões são importantes para os líderes culturais reais que falam e agem por mudanças. Um grande truque com fumaça e espelhos. Poético. Eu sempre vou ser aquele que toma a frente e fala a verdade todo o tempo.
Uma vida levada pelo propósito e a espiritualidade sempre vai ser maior e mais significante que qualquer arena esportiva ou espaço de entretenimento. Esse jogo não deve ser controlado e mostrado como um drama, e sim mostrar o amor. O amor pela arte é a única coisa que mantém as pessoas puristas no circo do esporte e entretenimento. Não se engane pelo jogo que é jogado na sua frente como entretenimento. Não vai ser tão sério como lidar com a vida. Galvão. Sentiu. Mas ele falou algumas coisas corretas. Sim, com certeza. Mas é engraçado. É interessante até, é bom ver atletas tomarem esse lado mais humano, de perceber que, querendo ou não, o esporte não está parte da sociedade, quem está dentro dele e quem está acompanhando, no final das contas, todos humanos, todos passíveis das mesmas doenças, das mesmas mazelas. Mesmos males da alma. Então, é sempre bom ver isso daí. Mas é que, cara, a gente fez vídeo essa semana falando. Acaba sendo engraçado ver que Boston Celtics e Brooklyn Nets ficam melhor sem Kyrie Irving. Não que necessariamente, até o momento desse vídeo, na verdade, o Brooklyn Nets só tinha vencido raspa de tacho. Mas venceu o Boston Celtics agora. Venceu com o jogaço do D-Wind, né? Baita jogador. Então, cara, será que esse jogo egoísta não é egoísta, mas esse jogo tão centrado no Kyrie Irving, esse jogo de isolation do Kyrie Irving, resolve hoje em dia, cara? Acho que não, cara. Principalmente em times como o Boston Celtics e o Brooklyn Nets. E, na verdade, eu acho que por mais que esse jogo valorize os números absolutos do Kyrie Irving, a gente via um Kyrie Irving muito mais valioso na liga e por função quando ele não era a estrela, quando ele era o segundo jogador do lado do LeBron. Exatamente, que eu acho que é o que vai acontecer no Brooklyn Nets quando ele virar o segundo jogador ao lado do Kevin Durant. Isso. Mas, então, bicho, sei lá, eu acho que esse jogo funciona em alguns lugares. A gente vê o Houston Rockets funcionando perfeitamente em jogar a bola pra mão do Harden e ele fazer tudo. Mas, primeiro, Kyrie Irving não é um James Harden, nem perto disso. E as culturas do Boston Celtics e do Brooklyn Nets antes da chegada do Kyrie Irving era de um jogo muito mais coletivo, que todo mundo fazia tudo. Isso. Olha, na verdade, a NBA como um todo tem muito a isolation. Até nos times que jogam com esquemas coletivos, sim, o desenho sempre acaba caindo na mão do principal jogador e chega em algum momento que, tipo, se o desenho da jogada não deu necessariamente certo, como é a maioria das vezes, acaba sendo um jogador num X1 ou num X2 e é o normal. A questão é que, normalmente, por mais que existam essas características, tem a parte coletiva que acontece, tem a movimentação sem a bola, tem os outros jogadores, tem os screens que vêm. Sim. Agora, quando a gente olha pro Kyrie Irving jogando... Ele é muito ainda na NBA dos anos 90. Né? Ele joga um jogo de Rucker Park mesmo, sabe? Ele é muito bom individualmente. De blacktop. Ele é um dos melhores armadores individualmente da liga. Sim, mano, eu acho que assim, não tem ninguém na liga que saiba fazer bandeja com ele. E os handles dele são os melhores da liga. Isso, e um acaba entrando no outro. Que você vê o que ele faz de bandeja é puro handle, né? Girar a bola do jeito certo. Eu ainda prefiro o Curry fazendo bandeja, mas... Eu acho o Kyrie Irving bem melhor que o Curry. Eu acho o Kyrie Irving mais... Como que eu posso falar? Plástico. Eu acho que o Curry é mais efetivo. Eu acho que o Kyrie Irving ele tem mais recurso pra fazer uma bandeja. Mas eu acho que o Curry acaba sendo mais efetivo no geral. Ah, sim. É que o Curry, ele não faz mais tanta bandeja, né? Você vê muito dele saindo de floater, essas coisas. Não, eu digo, tipo... Não necessariamente... É que o floater não deixa de ser uma espécie de bandeja em certos momentos, mas... Aí é outra questão. Eu digo mais dessas bolas de infiltração partindo pra cesta. Então é que eu vejo mais do Kyrie Irving, que ele usa a tabela inteira pra fazer as jogadas dele, sabe? Sim. Não, eu concordo disso. Eu só acho o Curry mais efetivo, mas não é o caso também agora. Só que tudo bem que a NBA tem muito isolation hoje em dia, ainda. Mas os times que vão melhor, na maioria das vezes, não usam e abusam do isolation 100%. Ou quando
tem algo voltado, centrado em um jogador, tem toda uma estrutura diferente em volta, sabe? E normalmente esses jogadores são melhores do que o Kyrie Irving. Com certeza. Tipo, você tem o James Harden, que a gente falou, Giannis Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo, que ele é um isolation, mas é um isolation muito bem treinado e muito consciente. E toda a estrutura do time em volta, tipo, e a própria função do Giannis, o Giannis reconhece a função dele dentro dessa estrutura. Então você tem um jogo coletivo ainda que ele vá ser sempre o satélite lá. E a diferença do isolation do Kyrie Irving é que, tipo, o isolation desses outros jogadores baseados na isolation, normalmente esses caras, eles não vão ficar 20 segundos dos 24 segundos com a bola na mão. Eles acabam usando a isolation, mas eles envolvem o resto do time na jogada, a maioria das vezes. Pelo menos um ou dois. Sim. Kyrie Irving, não. Tem muita jogada que ele pega a bola no fundo bola, bate pra frente, vai pra esquerda, vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra direita, não passa a bola pra ninguém e faz a cesta. Então, esse é um grande problema. E, cara, funciona. Algumas vezes vai funcionar muito bem. Só que você tem que ser um jogador melhor que isso. E ainda não vai funcionar tanto porque, vale lembrar, mesmo numa liga tão baseada no isolation, o Brooklyn Nets e o Boston Celtics vinham de time antes do Kyrie Irving que envolviam muita gente nessas jogadas. Sim, sim. Muita gente. Tudo bem que você tinha um D'Angelo e o Isaiah Thomas que dominavam boa parte das ações antes do Kyrie Irving chegar, mas, cara, todo mundo participava. Todo mundo. Muito pela mentalidade dos dois treinadores, né? Kenny Atkinson, do Brad Stevens, que vem de uma escola popovichiana. O Kenny Atkinson vem de uma escola, na verdade, budenhauseriana. Que veio de uma escola popovichiana. Exatamente. O Brad Stevens veio de uma escola de college, mas a gente sempre fala que ele tem um quê de Popovich. Mas é isso, eu acho. Esse é o principal problema do Kyrie Irving. Quando ele não tem um jogador muito melhor do que ele em volta dele, ele quer resolver tudo sozinho. Sim, sim. A gente já cansou de ver a jogadinha dele lá, naquele mesmo lugarzinho que ele matou a bola da final contra o Golden State. Sim. Aquele lugarzinho é o lugar dele. Tanto que ele chuta lá de qualquer maneira, mesmo jogado pro lado, tipo, desequilibrado, ele sempre vai tentar uma das bolas finais daquele lugarzinho. E a gente já cansou de ver, né? Bom, Felipe, último assunto que a gente preparou para esse podcast, como base, Carmelo Anthony, Felipe. Voltou, né? Voltou Voltando. Voltou bem, hein? Voltou. Cara, eu fico feliz por ele. Eu acho que era o time certo, na situação correta para ele voltar. Um time com Problemas ampla necessidade daquele... de ajuda, né? Precisava de alguém na posição urgentemente. Sim. Cara, ele tá com 46% de field goal, tá com 47% de 3 pontos. Ele tenta bastante field goal por jogo, mas ele parece ter entendido que ele não é o principal nome desse time, nem o segundo principal nome desse time. E o estilo do jogo tá inteligente pra ele render. Não sei se deu pra perceber bastante, mas muitas dessas bolas que ele arremessa é parado. Vai lá, arremessa, vai. Vai lá, arremessa, vai. Vai lá, arremessa. Porque, tipo, cara, ele não tem o físico mais pra competir. Ele virou realmente um spot-up shooter. Sim. E ele é um spot-up shooter muito bom. Eu fico feliz por ele, cara. Não, o Carmelo é um cara que, assim... A única coisa que tava deixando a gente com bastante receio e até um pouquinho de ódio das últimas temporadas era essa disparidade dele, dessa não habilidade de se conformar com Sim. o envelhecimento dele e o fato de que o jogo dele não casava mais com aquela liga, né? Sim. Na verdade, casava, mas não com a função de principal jogador ou pontuador de um time. Sim. E... tudo bem que o recorde que a gente tem até agora são 6 jogos. Sim. E os jogos em que ele foi realmente bem e que o Portland ganhou aí os últimos 3 foi contra times... Mas é que eu acho que tem que olhar a questão de, mesmo sendo contra times,
É que o próprio Portland tava sendo um time... E tava perdendo contra esses times. Tem um OKC no meio do caminho aí que... Mesmo nível de vitórias, de momento. É que o OKC, cara, só um parênteses, é muito engraçada a temporada do OKC. Porque eles jogam bem contra todos os times. Só que e perdem. Perdem. Eu tô achando que isso é de propósito. Você valoriza seus jogadores lá, seus ativos pra troca, e perde ainda pra conseguir uma escolha melhor de draft. Mas assim, falando especificamente do Melo, 6 jogos. 6 jogos bons. 6 jogos bons, mas ainda 6 jogos e acho que vai ter que ver até como é que vai ser o restante da temporada do Portland. Mas, inclusive, esses últimos 3, ele foi bem importante para as vitórias do time. E, na verdade, até é bom você começar vencendo e começar jogando mais com esses times de nível mais baixo. Sim. Porque a partir do momento que um time como o Portland, que pode realmente melhorar na temporada e brigar por mando de quadro, Sim. Na hora que for enfrentar os cabeção mesmo, os caras difíceis, pelo menos ter atração de o seu jogador titular que acabou de entrar, pelo menos já tá acostumado com o time, venceu algumas partidas, o time tá no momento, ele tá no momento bom. É que também, tipo, a gente falou, tudo bem que foi contra os times... Mas eles tinham perdido pro Spurs, que não tava bem. Tinha perdido pro Warriors. Eles perderam pro Sacramento Kings também. Então, pro New Orleans Pelicans. Então, tudo bem que foram contra times... Mas esses times, eles estavam perdendo também. Mas a derrota pro New Orleans Pelicans, a derrota pro Milwaukee aqui, a derrota pro Cleveland... foram derrotas em que o Carmelo já tava. Sim. Mas é que, tipo... É que antes já tá... É óbvio, antes tava lamentável. Sim, né, mas o que eu quero dizer é que, tipo... Eles passaram a vencer jogos que eles estavam perdendo. Talvez. Sei lá. Será que já não venceriam mesmo sem o Melo? Tipo... Vamos fingir que não. Vamos fingir que não. De times de nível similar estavam perdendo. Mas é óbvio que... É que, pra mim, 6 jogos, tipo, você tem que ficar ainda com o pezinho no chão. É pouco. Mas, realmente, foram 6 jogos interessantes de um jeito que a gente quer realmente ver o Melo na liga, sabe? Sim. Porque mesmo com 35 anos, a gente sabe que, tipo... Tem lenha. Tem lenha. Tem lenha, cara. Bom, tem mais alguma coisa que eu gostaria de ressaltar, Felipe? Sei lá, se o pessoal quiser mandar um dinheirinho pra mim, eu gostaria. Promoção Black Friday, assinatura Buzzer Beater. Assinatura Buzzer Beater. Por 70% de desconto no valor anual da assinatura. De 0 para 0. Isso. Promoção, hein? Promoção. Gostou da Black Friday, Felipe? Você conseguiu manter os seus intuitos anticapitalistas? Eu não gastei um centavo. Quer dizer, eu tô considerando ontem. Infelizmente, hoje eu já gastei. No dia da Black Friday, você não gastou um centavo. Eu não gastei um centavo. As promoções continuam até um tempo, mas... Mas o que eu comprei não foi nem promoção de Black Friday. Foi 2 camisas. Eu precisava. Bom, é isso, né, Felipe? É isso aí, galera. Não gastem seu dinheiro à toa. Por impulsividade. Só se quiserem. É verdade, dinheiro é de vocês, que se foda. Dinheiro é ganho pra gastar. Será? A gente vive tão pouco aqui, Felipe. Mas tem que pensar nos pimpolhos. Enquanto se você tem filhos, pense um pouco mais. Mas se você não tem filhos, aproveita, porque algum dia você pode ter filhos. Olha, tá rogando praga na galera, Heitor. Exatamente. Podem ter filhos não desejados, eu não tenho. É isso, né, Felipe? É isso aí. É isso aí. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu. Manda e-mail pra buzzerbeaterbr@gmail.com. Falou.